Aí me faz essa gentileza, que a gente não se aborreça. Vamos lá, meus amores? Então, ó, retomando aqui que a gente estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Vou fazer... Meninos, bora sentar? Não, obrigada. Vamos lá? Vou fazer a apresentação. Ah, meu docinho de coisa mais linda. Deixa eu falar. Falei Adam, coisinha mais linda. Não precisa falar abertamente, né, Adam? Depois é falta de descrição, né? Então vamos lá, meus amores, olha só. Meninos, estou aguardando. Bora, acabou. Adam, por favor. Guarda isso. Por gentileza. Vamos lá? Então, amores, João Vitor. Então, ó, Segunda Guerra Mundial, como nós estávamos falando. Vou apresentar o slide com as informações da guerra. Prestem atenção, porque esse assunto vai estar na nossa prova. Nesse slide que eu vou mostrar para vocês, não vai precisar anotar nada agora nesse momento. É só escutar, tá? É só acompanhar. Então, ó, vou fazer aqui a apresentação. Está aqui, ó. Segunda Guerra Mundial teve início, por favor, deixa eu terminar minha aula. Teve início em 1939 e encerrou em 1945. Causas da Segunda Guerra Mundial. Quais foram os fatores que proporcionaram a Segunda Guerra Mundial? Surgimento na década de 1930 na Europa de governos totalitários com fortes objetivos militaristas e expansionistas. Inclusive, já falei isso com vocês, né? Os regimes ditadores é que estimularam, né? Aliás, estimularam não, foi uma das causas para a Segunda Guerra Mundial acontecer, já que esses mesmos governos ditadores tinham como objetivo expandir, né, os seus ideais. Falado. É como se fosse o imperador da Alemanha. É o imperador da Alemanha, tá? Ele virou isso. Ele se tornou isso. Na Alemanha surgiu o nazismo, liderado por Hitler, e que pretendia expandir o território alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes, inclusive reconquistando territórios perdidos lá na Primeira Guerra Mundial. Então, como eu falei com vocês, olha aqui a figura do Hitler, tá? Ele passou por um tempo sendo adorado. Inclusive, né, isso que a Ada falou, acabou me vendo na cabeça o seguinte, que quando o nazismo e o fascismo estavam ali acontecendo, estavam ocorrendo, né, não é que não era visto, não tinha ainda recebido essa força, sido intitulado como um regime prejudicial, como um mal à humanidade. Que é dessa forma que os nazistas passaram a ser vistos depois, com o encerramento da Segunda Guerra Mundial e com tudo que se descobriu a respeito do que eles fizeram. Tá? Até então, Adam, as pessoas viam dessa forma. Pô, caramba, maneiro, ele vai me salvar. Não, maneiro é já foda. Realmente, né? É impressionante. Tirando o contexto, tirando a pessoa... Tirando tudo. Normais, isso aí, perfeito, João Pedro. Então, ó, eu adoro isso. Então, era dessa forma que era visto na época, como uma coisa... Não tinha se descoberto, que ainda, até mesmo porque muitas das coisas não tinham ainda sido feitas, né? O que o Hitler seria capaz de fazer, né? De destruir a humanidade, de perseguir tudo em prol dos seus desejos. Então, quando ele se lançou, a primeira imagem, a primeira impressão, que caramba, vai nos salvar, vai botar ordem na casa. É tudo quanto era lado, tá? A propaganda era a alma do negócio. Ei, meninos, a propaganda para o nazismo e para o fascismo era para, de fato, introduzir, né? Os dois estavam ali, tanto é que depois eles se alinham, né? Se torna nazifascismo. Era, de fato, infiltrar mesmo na mente das pessoas.
A propaganda era para dizer o seguinte, ó, nós iremos colocar a ordem. A ordem vai começar desde já. A suástica ficava para todo lado, né? Era o símbolo do nazismo, da Alemanha. Então, era representando, aí era a representação da força, da organização. Então, a intenção do Hitler era expandir os seus ideais para o mundo, tá? Para o mundo, tá? Isso aí. Vamos lá. Olha aí, a força militar nazista era impressionante de fato, né? Os seguidores que esse movimento, essa política, né? Essa loucura passou a ter. Como é que... Então, Ada, depois é que... É isso aí, depois é que isso tudo veio à tona. Porque até então, muitas das coisas, né? Que se levantava, que o Hitler estava fazendo... Ficou meio que, tipo assim, não é possível. Cara, isso deve ser invenção. Deve ser invenção para derrubar o cara. Porque ele, de fato, ele conseguiu devolver o prestígio alemão, ele conseguiu recuperar, até por um certo, né, por muitos momentos ali, a economia alemã. Pô, ele estava sendo salvador da pátria mesmo. Então começaram a pensar o seguinte, começaram a martelar o seguinte, cara, isso tudo é invenção, sabe? Isso que estão falando é para derrubar, o cara está botando ordem. E isso também era o discurso do partido nazista, tá? Então, ó, olha aí. Todas essas imagens para vocês poderem sentir como é que era isso. É muita gente. Na Itália, estava crescendo o partido fascista, liderado por Benito Mussolini, que se tornou o Duce da Itália, né? O imperador, com poderes sem limites. Tanto Hitler quanto Mussolini comandavam todos os setores da sociedade. Tudo era em prol do Estado. Nada contra o Estado. O indivíduo, ele não era visto mais como indivíduo, ele era visto como o corpo da pátria. Isso quer dizer o quê? Né? Que nada de direitos individuais, é direitos em prol do Estado. Começou-se a acreditar que somente um governo totalitário, um regime forte, ditador, é que conseguiria colocar ordem na bagunça que estava, né? E a democracia e os partidos democráticos não conseguiram dar conta. Era esse o discurso, tanto do nazismo quanto do fascismo. Tanto a Itália quanto a Alemanha passaram por uma grave crise econômica no início da década de 30, por conta da crise de 1929 americana. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Com milhões de cidadãos sem emprego. Uma das soluções tomadas pelos governos fascistas destes países foi a industrialização, principalmente na criação de indústria de armamento e equipamentos bélicos, aviões de guerra, navios, tanques, etc. Então, olha só, falta emprego, o povo está sem comer, está todo mundo desesperado. Olha a sacada que os regimes totalitários tiveram. Cara, vamos abrir indústrias, né, de armamento, a gente precisa se armar, a gente precisa se organizar. Então, ó, vamos matar aí, né? Vamos fazer como é que se fala aquele ditado, né? Então, mas a intenção não era vender. A intenção, Ada, não era vender somente. Era se preparar para um confronto. Que eles sabiam que iam estourar. Porque Hitler continuava com o expansionismo. O Hitler continuava com a sua política expansionista, mesmo sendo proibido disso. Então, eu sabia que uma hora isso dá ruim. E qual era a política do nazismo e do fascismo? Fazer mesmo o negócio pegar fogo. Ocupar território, dominar o mundo. E vocês acham que os outros países iriam aceitar? Não. Iriam numa hora ou outra entrar em confronto. Então, qual foi a grande sacada? Montamos indústrias, né, de armamento, munição, construção, geramos emprego para tirar o nosso território de crise e, ao mesmo tempo, estamos nos preparando, tá? Como eu falei para vocês, o povo estava na miséria. Tá bom? Lucas traduz, né, na linguagem. Estava na miséria, né? Vieram aí da Primeira Guerra Mundial, vieram aí da crise de 1929, estavam aí em decadência. Gente, a Europa estava um caos. Não, eles fabricando, tá? E pior, Lucas,
que mesmo estando na miséria, compravam. Sabe um filme bacana que vocês poderem ver? Vocês vão ter noção do que eu estou falando. Não sei se vocês já viram. Diamante de Sangue. Já ouviu falar? Já. Muito bom, né? Acabou de falar. O filme legal pra você ver. É um filme. É com o Leonardo DiCaprio. Gente, é show de bola. Tá? Diamante de Sangue. Outro filme também maravilhoso. Senhor das Armas. Já ouviu falar Senhor das Armas? Gente, não. Senhor das Armas. Então, corre para ver. Vocês vão adorar. Assim, é bem para a idade de vocês vão achar o máximo, tá? É muito legal. Hein, Lucas? Que mostra exatamente isso. Os países em miséria, todo enrolado, e ainda assim comprando arma. Esse Senhor das Armas é muito bom mesmo. É que aquele cara não vai falar sobre isso, mas vai te dar uma noção dessa prática de venda e produção de armamento, desse consumo, tá? Vale a pena. No caso aí, ela participou da Primeira Guerra, né? Ela estava desse jeito aí, com da guerra. Então, a Alemanha, ela participou da Primeira Guerra Mundial e ela foi punida, né? Ela foi intitulada como uma grande causadora daquele confronto. Então, o Tratado de Versalhes fez o quê? Fez uma série de punições em cima, principalmente da Alemanha. Pagar altas indenizações, devolver armamento, devolver território, mas muita coisa. A Alemanha ficou na meleca, como diz o Lucas, tá? E aí, logo depois disso um pouco, veio o quê? A crise de 1929, que abalou o mundo inteiro. E quebrou a bolsa e acabou com tudo, tá? Então, surge quem? O salvador da pátria, Hitler, que era visto assim. Então, vou organizar a casa. Só que vai ser dessa forma. Quanto isso aí também. A Europa estava devastada, né? O Brasil foi afetado, gente. O Brasil foi afetado com a crise de 1929. Nós paramos de exportar o café. Foi a crise do café aqui no Brasil. Tanto é que foi se aproveitando desse momento da crise do café, que ocasionou a crise da política do café com leite, que Getúlio Vargas tomou o poder com a Revolução de 30. Pois é, uma coisa, para vocês terem uma ideia, uma coisa puxa a outra, tá? Eis que nós estamos aqui no momento, lembrando que a guerra iniciou em 1939, tá? Os Estados Unidos, um troço recente, né? Os Estados Unidos tiveram aí um posicionamento. Né? Século XX, nós estamos no século XXI. Os Estados Unidos, mais ou menos aí naquela sua política, né? De tento aqui, tento ali. Ele tinha uma posição na Segunda Guerra Mundial, mas ele não tinha, de fato, se lançado na guerra. Quando foi em 1941, nós tivemos, João Vitor, o ataque à base naval americana, Pearl Harbor. Inclusive, tem um filme falando sobre isso também, maravilhoso também, tá? Isso aí. Isso, que inglês maravilhoso. Pode botar. Você vai botar a base, ataque à base naval no Havaí, base naval americana. Perfeito, tá? Então, esse ataque foi o ataque dos japoneses. Ei, amor. Calma para não dar um negócio no seu maxilar, Gustavo. Tá bom. Então, olha só. Amor, só um minutinho. Então, o que aconteceu, tá? Os japoneses atacaram, os japoneses atacaram a base naval americana e aí os Estados Unidos se lançaram de cabeça na Segunda Guerra Mundial. Oi? Isso fez com que os Estados Unidos se posicionassem mesmo. Eles já estavam lá, mas ainda ali, sabe? Então, aí foi até o final da guerra, em 1941, inclusive, 1945, inclusive os Estados Unidos fez uma coisa bem cruel, tá? Bem cruel. Oi? A China era fraca. Era fraca, mas a China estava aqui aliada, não ao Japão, tá? Isso aí.
Então, vamos lá? O Japão invadiu a China. O Japão matou em 2006 soldados americanos. 2013. E os Estados Unidos devastou 2 cidades, né? 2 cidades. Ele lançou a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Em cidades civis. A China acabou com a guerra? Mais 10 mil pessoas? Eles falaram, não sei, uma cidade inteira. Gente, até hoje, a gente tem. Outro dia eu passei um filme fantástico, né? Até hoje tem resíduo dessas bombas lançadas. Né? A questão de câncer naquela região. Tem áreas que não são mais habitadas, estão lá fechadas, só pode entrar com uma roupa especial para aquilo. Uma coisa horrível, horrível. Aham, horrível, tudo destruído. Então, ó, vamos lá. Posso? Vamos lá, amores. Na Ásia, o Japão também possuía forte desejo de expandir seus domínios para territórios vizinhos e ilhas da região. Esses 3 países, Alemanha, Itália e Japão, com objetivos expansionistas, uniram-se e formaram o eixo, um acordo com fortes características militares e com planos de conquista elaborados de um comum acordo. Como eu falei para vocês, nós tínhamos 2 blocos, os aliados e o eixo. Então, olha aí, alianças, eixo, Alemanha de Hitler, Itália e Japão. Aí, professor, esse cara tá no meu... Esse cara aí, Perderam a guerra. ele tá lá no meu coisa lá no trabalho. Ah, é? E os aliados, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. O Brasil, como eu falei para vocês, também estava aqui nessa posição de aliado. Amores, menos. Comandaram. Início da guerra, como eu falei, né? Se teve início quando o nazismo não respeitou o tratado de parar com a sua política expansionista e invadiu a Polônia. Então, qual foi o estopim da Segunda Guerra Mundial? A invasão alemã sobre a Polônia. E aí nós tivemos vários desenvolvimentos no decorrer dessa toda essa história da Segunda Guerra Mundial, tá? Do período, gente, do período de 1939 a 1941, nós tivemos somente vitórias do eixo. O eixo veio ocupando várias regiões. Depois a gente vai ver um mapinha aqui, por aqui vai para seu lugar. Foram atacando várias regiões, tá? Até os aliados. Isso. Até os aliados se organizarem num contra-ataque. Então, ó, olha aí o mapinha, tá? Da expansão aí dessas regiões, da ocupação dessas regiões, tá? Aqui, ó, em verdinho, ó, territórios anexados pela Alemanha, e fora que os aliados, né, que estão em laranja, que eram todos aliados. Então, assim, nós tínhamos aí o eixo com muita força até 1941. Quando em 1941, os Estados Unidos foram atacados, né, a base naval de Pearl Harbor, e aí os aliados se organizaram para tentar acabar com essa força ofensiva do eixo. O Japão era aliado do eixo. Não, o Japão era aliado dos Estados Unidos, não? Então, tinha um certo acordo, uma certa aliança, por conta, inclusive, de empresa, isso aí, economia, né? E empresas americanas também naquela região. Tá? Então, se tinha aí, não se esperava esse ataque dos japoneses a essa base naval americana. Então, olha aí uma imagem. Por isso, então, que eles estão na guerra, porque tinha dois, por exemplo, na parte do eixo. Tinha aliado e na parte dos aliados. Não é que tinha aliados, mas se tinha aí, né, uma certa... Motivo? E se tinha uma certa ligação, né? Então, a base naval Pearl Harbor aí sendo atacada. Bem, de 1941 a 45, começaram a ocorrer derrotas do eixo, tá? Os alemães começaram aí a sofrer derrotas, inclusive quando foram atacar a Rússia. A Rússia novamente fez aquela tática da terra arrasada, deixando os alemães
numa forma aí que eles não tiveram como vencer o exército russo. E em 1944, os aliados pegaram impulso, força e atacaram o eixo, né? Tornando, inclusive, esse dia conhecido como Dia D. Lançaram-se na praia de Normandia e começaram aí a encurralar o eixo e a derrotar as tropas nazifascistas do Japão. Pô, maneiro, né? Maneiro. Maneiro. Então, ó. E olha que interessante, ó. De novo. Tem até o filme. De novo, a entrada dos Estados Unidos decide a vitória, tá? Mais uma mapinha. Outros. O Brasil. O Brasil participa diretamente da Segunda Guerra Mundial, enviando para a Itália, região de Monte Cassino, os pracinhas da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Cerca de 25 mil soldados brasileiros conquistam a região e derrota a tropa dos eixos, tá? Somando uma importante vitória para os aliados. Gente, falava-se o seguinte, o Brasil era grande piada para entrar na guerra, tá? Falava-se que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E nós entramos. É o ditado. Inclusive se desenhavam no tanque de guerra, nas balas de canhões, coisas do tipo, né? A cobra fumando, tá? Para mostrar que nós participamos sim. Olha aí os lindos, maravilhosos brasileiros. Com certeza. Com certeza. Final e consequência. Bem, gente, como eu falei para vocês, Mussolini já tinha sido capturado e morto. Hitler em 45. Hitler, quando estava prestes a ser capturado e morto, ele cometeu suicídio, né? E aí, faltava pouco o Japão também. Faltava pouco o Japão se render, porque, afinal de contas, ele já estava ali desarmado, né, do seu bloco. Só que os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas em 2 cidades japonesas. Uma em Hiroshima e Nagasaki. Então, Ada, você falou perfeitamente, tá? O que foi isso? Foi uma vingança contra o ataque à base naval americana. Só que, Adam... Só que foi assim, foi visto isso como uma ação desnecessária e extremamente cruel. Eles lançaram 2 bombas em 2 cidades de pessoas civis. Né? Civis. Aí eles alegaram o quê? Que foi uma ação necessária para acabar com a Segunda Guerra Mundial. Olha as cidades devastadas. Não se sobrou nada. Professor, e aquele filme Até o Último Homem? Não foi na guerra, não? Então, esse filme também, ó, outro filme bom, tá? Até o Último Homem. Também relata, né? A Segunda Guerra Mundial, perfeito. Então, olha aí as cidades. Ó, tem vários documentários falando sobre isso. Parece até o Paraguai. Mortos, né? Os prejuízos foram enormes, principalmente aos países derrotados. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, indústrias, zonas rurais arrasadas e dívidas incalculáveis. O racismo esteve presente e deixou uma ferida grave, principalmente na Alemanha, onde os nazistas mandaram para campos de concentração e mataram aproximadamente 6 milhões de judeus, que é o que aquele filme, né, A Vida é Bela, queria nos dar aí como base, tá? O Holocausto, né? Esse extermínio de judeus ficou conhecido como o Holocausto. O menino do pijama listrado também retrata isso. Ó, imagens reais, tá, gente? Imagens reais, tá? Porque eles foram encontrados, Adam.
Eles foram encontrados. Ah, tá. Eles conseguiram fugir do campo de concentração. Viu no Fantástico? O Fantástico também encontrou dois senhores, né, dois velhinhos, que agora são velhinhos, que estão numa fotografia sendo levados num trem nazista, viu? Meu professor, eu pensei que isso aí fosse os caras indo pro... Não! Não! Aqui está falando sobre exatamente o que fala no filme, né? O relato sobre as câmaras de gás, onde se levavam pessoas para lá, se exterminava essas pessoas, e inclusive falavam que era hora do banho, né? Mas não era hora do banho, tá? Porque ele não queria tomar banho. Olha aí as câmaras de gás. Vocês até chegaram a ver a cena do senhor, né? Tirando a roupa, né? Para poder... Ele morreu. Vê uma foto vazia, fica pesado, né? Olha que coisa horrível. Isso é o quê? É a câmara de gás no campo de concentração. Olha, gente, existiam fornos para queimar o resto das pessoas, para queimar as pessoas que tinham sido assassinadas, né? Para tacar fogo, para se livrar. Muito, para se livrar dos restos mortais. Então, aqui está todo o número de pessoas mortas, né, no Holocausto. 17 milhões de soviéticos. Gente, olha, assim, eu falei para vocês, não eram só judeus que eram levados para lá, tá? Ciganos, homossexuais, negros, tá? Todos aqueles que eram vistos como um perigo para o nazismo e o fascismo eram presos, tá? Eram eliminados. Foi assim, coisas absurdas, gente, coisas absurdas mesmo. Foi aí? Olha aqui aquela imagem do filme também, lembram? Né? Onde eles dormiam, lá no campo de concentração, no campo de extermínio. Para vocês poderem ver que aquilo ali, gente, aquilo ali foi feito um filme. Gente, o filme foi feito com base em registros que foram encontrados nesses campos de concentração. Olha, que coisa deprimente. Mal sem ter, não tinha o que comer, praticamente. Sem contar as experiências, tá? Que os médicos nazifascistas realizavam. A questão de genes, eles investigavam muito. Olha só que troço de gente louca. Queriam saber a genética, por que era um gêmeo. Então, fazia assim, loucura. Corpo. Aqui a fotografia, ó, real das pessoas sendo assassinadas com tiro, tá vendo? Olha que absurdo. Olha... No final do filme, inclusive, mostra isso, né? Quando o Guido encontra. Olha, gente. Médico nazista, tá? Que fazia experiência com as pessoas. Olha. Eram coisas, gente, absurdas. As gêmeas que foram investigadas também queriam saber DNA, o porquê, uma série de coisas. Eu até vou ver a história exata sobre essas meninas. Porque eles queriam saber... Não, eles queriam saber... Não, estão só juntinhas. O porquê ser gêmeas, qual era a característica, qual era o DNA, queriam descobrir um monte de coisa. Ei, vamos lá? Com o final do conflito, em 1945, foi criado a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Que ficou aí responsável em fazer a manutenção da paz. Por isso que nós temos a ONU hoje. Ela é responsável em fazer acordos, em determinar a paz, para que isso não aconteça novamente, tá? Final da Segunda Guerra Mundial, gente. Fim da guerra. E uma das principais consequências que nós tivemos aqui é a disputa. É a disputa entre é a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. O fim da guerra traz com ela a bipolarização do mundo. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, nós passamos a sofrer socialismo contra o capitalismo, a Guerra Fria. Vocês vão ver esse assunto ainda. O que foi uma Guerra Fria? Acabou o RSS. Isso aí, tá? Isso aí. A Guerra Fria foi o quê? A bipolarização do mundo, essa disputa entre capitalismo e socialismo. Foi só Estados Unidos contra a União Soviética. Foi, só que influenciando outros setores, tá? Mas teve mais países na guerra? Essa guerra? Teve outros confrontos por conta dessa disputa. Tá? Vocês vão ver a Guerra do Vietnã, vão ver outros confrontos que tiveram, assim, ou melhor, não diretamente entre a União Soviética e Estados Unidos, mas com o auxílio deles. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, ó. Eu tenho um trailerzinho aqui.
Deixa eu ver que trailer é esse aqui, peraí. Eu salvei aqui o link. Tinha um também negócio que eles fazem assim, para escutar as pessoas, eles botaram um campeão. O cara não. Ah, não, eu botei isso lá em casa. Ai, que ódio. Eu vou ter que lembrar qual é a senha. Eu vou ter que perguntar pro dono do Netflix para ele poder me passar. Pra você. Não, eu passo amanhã também, não tem problema não. Você sabe a sua aqui de cabeça? Ah, então pode ser, peraí. Eu tava dentro da nossa Menina, olha, eu sou péssima para lembrar das coisas. A gente vê um pedacinho disso aqui. Olha rapidinho, crianças. Se meu pai estiver em casa assistindo. Ô, Paula, não sei se é verdade, mas eu vi um vídeo. Eles iam transportar as pessoas, botavam dentro do caminhão, aí a fumaça que saía do descarga, colocava dentro do caminhão. Aí a fumaça saía aí para dentro. Nós as pessoas estavam. É um cutâneo. Não vi isso ainda não. Sério? Mas eu sei, mano. Eu sou sério. Aí, ó. Eu vou te sacanagem. Qual é, mano? Esse Adam é uma segura. Aí, vamos lá. Amores, olha só. Professora, tem que tirar a gravação. Grande parte da Segunda Guerra. Vai dar direito. Aê, meu Deus. É, Escuta, eu vou passar aqui um trailerzinho, né, de uma série, eu acho que é uma série isso, eu já nem lembro mais. Dos grandes momentos da Segunda Guerra Mundial, tá? Vou botar aqui pra gente ver. Vou parar de gravar aqui, peraí rapidinho. Então, ó, presta atenção